Ufa, vitória do Fluminense. Coletiva do Marcão. Fluminense, o clube que mais vende jogadores nos últimos 10 anos. Vamos para o nosso jogo rápido de hoje? Tricolores de toda a terra, o que foi o jogo de ontem contra o Bahia, hein? Os deuses do futebol voltaram a ficar do nosso lado e os gols cagados voltaram a aparecer. Finalmente, né? O Fluminense conseguiu uma vitória depois de 6 jogos sem vencer, né? Uma sequência muito ruim do Fluminense, mas graças a Deus, ontem os deuses do futebol voltaram a jogar do nosso lado e a gente conseguiu uma grande vitória contra o Bahia. A gente vai falar da partida. Foi um resultado enganoso esses 2-0, né? A gente falou isso na live ontem, mas vencemos, isso é o que importa. Vamos deixar por último, falar disso por último. A gente vai falar aqui agora sobre uma lista que saiu da FIFA, com os 10 primeiros clubes, né, que mais venderam jogadores nos últimos 10 anos. Na verdade não é uma lista de 10, é uma lista de 100 clubes, só que eles destacaram os 10 primeiros que nos últimos 10 anos mais venderam jogadores e também os que mais lucraram. E aí que tá um paradoxo, né? Na lista, o Fluminense aparece disparado como o clube que mais vendeu jogadores. O Fluminense, para vocês terem uma ideia, vendeu 183 jogadores nos últimos 10 anos, enquanto o segundo colocado, que também é do Brasil, é o Grêmio Anápolis. Olha só, Grêmio Anápolis vendeu 135 jogadores, seguido pelo Maldonado do Uruguai. Então o Fluminense lidera esse ranking, isso é muito legal, mostra que o clube realmente é um clube com uma capacidade de produzir jogador muito grande, só que agora que vem um paradoxo. Na lista dos que mais lucraram, o São Paulo é o brasileiro mais bem posicionado na 10ª posição, e o Fluminense aparece apenas na 23ª posição, atrás de Grêmio, atrás de Flamengo, atrás do próprio São Paulo, como o time que mais lucrou. Ou seja, o Fluminense produz muito, mas não lucra na mesma proporção que produz, né? Enquanto o Flamengo, por exemplo, nos últimos 10 anos produziu 89 jogadores para o mercado, o Fluminense com 183, ou seja, muito mais jogador, não consegue ter o lucro do Flamengo. Então, só para vocês entenderem como a gente vende mal o jogador. Essa lista serviu para escancarar o quanto o Fluminense vende mal os seus atletas, né? Então, isso para mim tá explícito, escandaloso, tá para todo mundo ver aí. Então, esse dado a gente queria trazer para vocês hoje, né? O Fluminense é o 23º em lucro e o primeiro em que mais produz jogadores para o mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar agora da vitória do Fluminense ontem por 2-0 sobre o Bahia. Apresentei ontem os scouts. O Fluminense teve 38% de posse de bola. O Bahia teve uma posse de bola superior à do Fluminense. E o Bahia, além disso, né, o Bahia teve... o Fluminense teve 38%, o Bahia teve 62% de posse de bola. Mas esse 62% de posse de bola, ele se reproduziu no segundo tempo. Por quê? No primeiro tempo o jogo foi muito pegado, muito acirrado, muito disputado, com o Fluminense dando pouquíssimas chances ao Bahia. A única chance do Bahia foi com o Gilberto num cruzamento da esquerda, em que ele entrou de carrinho, colocou a bola para fora. Foi a grande chance do Bahia no primeiro tempo. O Fluminense fez o primeiro tempo bom, na medida do possível, não dando ao Bahia condições do Bahia chegar com perigo ou criar oportunidades contra o Fluminense. É bem verdade que o Fluminense também criou muito pouco no primeiro tempo, mas considerando que o Fluminense fez uma partida segura no primeiro tempo, isso é indiscutível. Mas o Fluminense achou o primeiro gol numa cobrança de falta do Luca, né? A bola foi na gaveta, o goleiro chegou um pouco atrasado, muitos acham que o goleiro poderia ter pego, eu também acho que poderia, mas na verdade é que foi um golaço do Luca e ele abriu o placar, e a partir dali até o final do primeiro tempo o Fluminense não tomou sustos. Mas aí veio o segundo tempo. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o jogo estava ainda sob o controle do Fluminense. O Fluminense tinha tido uma chance aos 13, o Bahia tinha tido uma chance aos 18, mas o jogo estava equilibrado. Foi quando o Fluminense começou a cansar. Começou a cansar, o Bahia, precisando do resultado, foi à frente. O técnico do Bahia, o Dabovio, ele fez uma série de substituições, inclusive colocando o Ruiz no jogo, que foi o cara que, na minha opinião, desequilibrou a partida. O Rodalega também entrou bem. E o Fluminense não mudava. Fez a mudança aos 26 com a saída do Fred e a entrada do Bobadilla, mas uma substituição pontual, né? Você tira um centroavante e coloca outro. Marcão, inclusive, lembrando muito o Roger nessas substituições previsíveis, né?
por exemplo, na minha opinião, eu não colocaria, por mais que o Bobadilla tenha feito gol, eu não teria talvez colocado o Bobadilla naquele momento, eu teria colocado um jogador de recomposição mais rápida, tipo John Kennedy, de repente. Enfim, eu teria procurado uma alternativa de um jogador mais rápido para poder recompor. E também sair no contra-ataque com mais velocidade. Mas, enfim, o Fluminense ficou sendo pressionado, o Bahia começou a criar uma série de oportunidades dos 25 em diante. Teve bola na trave, cabeçada na trave do zagueiro Luiz Otávio, subindo sozinho. Teve uma jogada, uma tabela em que o Rossi saiu na cara do Marcos Felipe, só que o Rossi finaliza mal, o Marcos Felipe, a bola na mão do Marcos Felipe, o Marcos Felipe capa a bola ia entrar, o Nino tirou, uma falha do Marcos Felipe. Depois uma outra bola tabelada entre Rossi e Gilberto, o Rossi sai na cara do Marcos Felipe, chuta, o Marcos Felipe faz uma grande defesa, escora com a ponta dos dedos, a bola bate no travessão e vai para fora, uma outra grande chance, ou seja, 3 chances claríssimas do Bahia, claríssimas, que normalmente são gols, mas a bola cismou, teimou em não entrar, para nossa sorte. Então o Bahia começou a massacrar o Fluminense e ter um domínio de bola absurdo, absurdo, o placar só no 1-0, o Bahia criando, chutes raspando a trave, e o Marcão nada de substituir. E esse, na minha opinião, foi o grande erro do Marcão. Porque hoje no futebol você tem direito a 5 substituições, então não há justificativa você manter o mesmo time o tempo inteiro com seus volantes mortos. Esse sistema que o Fluminense adotou lá atrás com o Odair Hellmann, em que o Marcão depois deu uma repaginada, o Roger veio e tornou o esquema ainda pior, porque o esquema, além de ser ruim, ele explora demais o vigor dos volantes. Todo jogo Martinelli fica esgotado, todo jogo Iago fica esgotado e André fica esgotado. Então, não tem jeito, vai ter que todo jogo substituir, todo jogo ele vai ter que tirar um volante e colocar outro volante. Então, ele demorou muito a entrar com o Nonato. O Nonato só foi entrar aos 37 minutos do segundo tempo, 36 minutos, quando o Bahia estava massacrando o Fluminense. Aí ele tirou o Martinelli morto, claramente morto, colocou o Nonato, o jogo ficou um pouco mais equilibrado por conta da disposição física deles, e aí ele vai fazer uma outra substituição, ele coloca o Manuel no time, tira o Iago, e aí consegue botar ali mais um zagueiro para definitivamente furar a bola e não ter mais jogo. Literalmente era isso que o Marcão quis com essa substituição, e foi o que exatamente ele conseguiu, né? Praticamente furar a bola, e o Fluminense conseguiu segurar o empate, segurar a vitória até aos 50 minutos, quando o Bobadilla, numa bola que rebateu na área, acabou chutando para dentro do gol e fazendo o segundo que liquidou a partida, mas uma partida muito enganosa pelo volume do Bahia no segundo tempo, pelas oportunidades claríssimas que o Bahia teve no segundo tempo, e o Fluminense no segundo tempo só teve uma chance, que foi justamente o gol do Bobadilla. Ou seja, o Fluminense não criou absolutamente nada. No segundo tempo foi massacrado e o Bahia perdeu uma série de oportunidades, e o Fluminense foi o dia do Fluminense. O Fluminense deu sorte. Também falando sobre a escalação inicial, me surpreendeu muito a entrada do Danilo Barcelos na lateral esquerda, porque o Marlon vinha treinando durante a semana. O Danilo Barcelos, se a intenção do Marcão ao tirar o Egídio era poupar o Egídio das críticas e da pressão da torcida, ele colocar o Danilo Barcelos é praticamente a mesma coisa, ou até pior. O Danilo Barcelos, na minha opinião, é pior que o Egídio. E o Danilo Barcelos fez uma partida, assim, não comprometeu, mas tentou. Eu vi nos sites aqui de scout, ele teve 7 tentativas de cruzamento e errou 5. Então isso demonstra o quanto é um jogador limitadíssimo, um jogador que não se pode contar, um jogador ruim, né? E o Fluminense precisa urgentemente testar novas opções na lateral esquerda. Gostei da entrada do Arias, acho que o Arias fez uma boa partida, foi uma boa partida do Arias ontem. Luca fez uma partida honesta, não dá para falar que foi mal. Acho que o grande destaque do time foi, sem dúvida nenhuma, o Nino, fez uma partida muito segura, né? O Fred, lamentavelmente, não está conseguindo jogar, o Fred está ficando muito tempo dentro do campo, eu acho isso um erro, acho que chegou a hora de aproveitar o Fred no que ele tem de melhor, na minutagem correta, entrando num segundo tempo para decidir, mas foi essa situação. E sobre a coletiva do Marcão, na coletiva ele foi questionado primeiro, né, sobre o Nenê não ter entrado e não está sendo uma opção para ele, e ele enfatizou que a questão é apenas tática, não tem nada que envolva a parte técnica, até porque o Nenê é um grande jogador, ele reconhece, mas que taticamente o Nenê não se enquadra no perfil tático que ele começa as partidas. Disse que isso não quer dizer que o Nenê não vai jogar, não vai entrar, mas
que ele opta pelos 3 volantes para dar mais consistência defensiva e mais intensidade ao time, por isso o Nenê não tem condição de jogar, até porque também o Fluminense joga com um pivô fixo, que é o Fred, que também já tem uma idade avançada. Então ele deixou isso muito claro, achei bem franca a entrevista do Marcão. Ele falou também sobre o Marlon, foi cobrado sobre a entrada do Marlon, que a gente até achou que entraria ontem. E ele disse que o Marlon está treinando, está evoluindo, está indo bem, que ele vai ter a oportunidade sim. Isso foi uma boa resposta do Marcão, gostei muito. E ele veio depois aquele papo que o Fluminense soube sofrer, aquelas coisas, né, do futebol brasileiro que são bizarras. A gente não precisa sofrer num jogo, a gente pode fazer um jogo sim, de franco, mas a gente não precisa sofrer todo jogo, tomar pressão todo jogo. São coisas que eu sou muito fã e que o treinador gosta muito de falar. Mas enfim, galera, foi uma vitória importantíssima. O Fluminense com essa vitória vai a 21 pontos. Ele abre 3 pontos para a zona do rebaixamento. Se conseguir vencer o Juventude, que eu acredito que seja muito possível, o Fluminense vai ganhar pelo menos mais 3 posições, ganhou 2, vai ganhar mais 3, deve ter a grande chance de terminar, inclusive, no primeiro turno em 6º ou 7º lugar. E essa vitória contra o Juventude é importantíssima e vamos torcer para que o Fluminense consiga, né? Então foi isso, o nosso jogo rápido termina aqui. Agradeço aos amigos que ontem estiveram na live com a gente, lembrando a todos que as nossas lives passarão a ser no YouTube. E eu quero pedir à galera que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, é muito importante pra gente. A gente quer chegar a 1000 inscritos e vocês fazem parte disso. Quero pedir muito essa ajuda a vocês. O canal aqui é um canal que tem por objetivo ouvir vocês, dar voz a vocês e fazer o torcedor do Fluminense estar sempre muito próximo do clube. Valeu? Saudações tricolores!